Olá pessoal, tudo certo? Dando continuidade então à sequência de aulas sobre eletrodinâmica, é importante que a gente defina aqui o conceito matemático de corrente elétrica, ou o que nós na física chamamos de intensidade de corrente elétrica. Eu coloco aqui um pedaço de fio e destaco que dentro desse fio nós temos ali as cargas livres. No caso de um pedaço de fio metálico, os portadores de cargas elétricas são os elétrons. Então, cada uma dessas bolinhas representa um elétron. Digamos que eu já tenha aí uma corrente elétrica, que você já sabe das aulas anteriores, que é um movimento coletivo, né? Um movimento de todos esses elétrons organizados de um lado para o outro. Digamos que nesse caso os elétrons se movam da esquerda para a direita. Eu pintei no fio, né, uma região imaginária, que eu estou chamando aqui de seção transversal do fio. Ou seja, digamos que eu pudesse, digamos que eu fosse bem pequenininho, e eu pudesse me colocar aqui exatamente em cima desse pedaço desse fio, e eu pudesse contar a quantidade de elétrons que atravessa essa região do fio, né, que atravessa essa área. Então, conforme vão passando os elétrons, eu vou contando o número de elétrons que passou por lá. Então, vamos brincar aqui de contar elétrons, como eu fiz aqui no cantinho, né? Então, digamos que eu esteja interessado, então o meu trabalho seja contar quantos elétrons atravessam esse fio. Então, digamos que eu tenha inicialmente, num primeiro momento aí, um elétron atravessando esse fio. Se apenas um elétron atravessou o fio naquela região azul, naquela seção transversal, eu vou dizer que a carga elétrica total que atravessou essa seção foi a carga elétrica de um elétron. Como você já sabe, vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, a carga elétrica fundamental E. Digamos que passaram dois elétrons na seção azulzinha, né? Porque aqui eu contei dois elétrons atravessando essa área. Como cada elétron vai ter a sua própria carga elétrica fundamental, a carga total é 2 vezes a carga elétrica fundamental. É claro que, se no lugar de 2 eu tivesse, então, 10 elétrons que atravessaram a seção transversal do fio, a carga elétrica total que atravessou essa seção vai ser, então, 10 vezes a carga elétrica fundamental. Então, de um ponto de vista geral, generalizando a nossa conversa, se eu tivesse um número n de elétrons, ou seja, um número qualquer de elétrons que atravessou esse pedaço de fio, eu vou dizer que a carga elétrica fundamental, ou a carga elétrica total que está atravessando o meu fio, é o número n vezes o número e, ou seja, o número de elétrons vezes a carga elétrica de cada elétron, né? Ou seja, eu acabei de mostrar para você aqui qual que é, entre aspas, a fórmula que a gente utiliza para calcular a carga elétrica total que atravessa um condutor. Então, ΔQ, N vezes E. Né? Carga elétrica total é número de elétrons vezes a carga de cada elétron. Tá bem? Tá certo? Dito isso, eu acho que a gente já pode, então, finalmente definir matematicamente o que a gente chama, né, de intensidade de corrente elétrica. Porque, afinal de contas, enquanto os elétrons estão atravessando esse fio, o tempo está passando. Né? O tempo é uma coisa que nunca deixa de andar, nunca deixa de passar. Então, se existiu um intervalo de, uma quantidade de carga que atravessou o fio, isso aconteceu num certo intervalo de tempo, né, que eu posso marcar num cronômetro, no relógio, assim por diante. Com isso, se eu divido a carga elétrica que atravessou o fio pelo tempo que demorou para isso acontecer, essa divisão de carga por tempo é o que a gente vai chamar de intensidade da corrente. Então, corrente elétrica, ou intensidade da corrente elétrica, que daqui para frente eu vou chamar pela letra I, nada mais é do que a carga total que atravessou o fio pelo tempo que demorou para isso acontecer. Muito importante prestar atenção aqui nas unidades de medida dessas grandezas. Como a gente já viu que a carga elétrica é medida em Coulomb no sistema internacional, e como a gente já está sabendo faz um tempo, né, que o tempo é medido em segundos no sistema internacional, a corrente elétrica, né, ou a intensidade da corrente elétrica, vai ser medida em carga por segundo, né? Ou seja, Coulomb por segundo. Só que Coulomb por segundo vai ser daqui para frente representado como uma nova unidade de medida conhecida como ampere.
E a gente vai simplesmente utilizar a letra A maiúscula para isso. Então, intensidade de corrente elétrica no sistema internacional é medido em ampere, tá certo? Por isso que a gente tem um instrumento muito famoso que é o amperímetro. O amperímetro, ele mede a intensidade das correntes elétricas. Mas a gente fala mais sobre o amperímetro no futuro. Um último comentário que talvez valha a pena ser feito é que a gente pode usar a fórmula da carga elétrica total junto com a fórmula da intensidade da corrente elétrica. A gente pode, obviamente, substituir, né, o nosso ΔQ aqui em cima por N vezes E, e a gente tem finalmente aqui uma fórmula que combina, né, as duas ideias. Então, a intensidade da corrente elétrica pode ser calculada por essa segunda maneira aqui também. No dia a dia, né, nos exercícios ali que a gente vai fazer, é muito comum que as nossas correntes elétricas ou os valores das correntes elétricas sejam valores muito pequenos. Nesse sentido, é importante que a gente já esteja familiarizado com alguns submúltiplos do ampere. E esses submúltiplos são miliampere, microampere e nanoampere. E eu deixo aqui, inclusive, os símbolos, né? Mzinho A, o Mi vezes A, o N vezes A. Então, miliampere, microampere e nanoampere. Em termos de potências de 10, eu posso dizer que o miliampere é a mesma coisa que 10 a menos 3 do ampere, que o microampere é a mesma coisa que 10 a menos 6 do ampere e que o nanoampere é a mesma coisa que 10 a menos 9 do ampere. Então, essas transformações de unidade, de miliampere, microampere e nanoampere para ampere no sistema internacional, é algo que a gente precisa com certeza ter aí já, né, guardadinho na nossa cabeça, tem que estar na nossa corrente sanguínea, porque a gente vai usar isso o tempo todo, tá bem? Então eu fico por aqui, até a próxima, tchau, tchau.